Olá, pessoal, graça e paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer estar com vocês aqui em mais uma oportunidade nesse bate-bola teológico, neste bate-papo que nós nos propomos a ter na noite de hoje. E todos são muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o professor Alessandro Ribeiro e hoje nós temos também aqui conosco o apóstolo Emerson Carlsburgo, da Igreja Pentecostal Palavra da Fé, e o nosso querido pastor Kleber Debona, ali do Ministério Geração de Samuel. E nós nos propomos a ter este bate-bola aqui, este bate-papo na noite de hoje, e escolhemos um tema muito importante, muito relevante, que é o ministério do Espírito Santo na Terra. Aleluia! Mas antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu gostaria das considerações iniciais aí de cada um dos nossos colegas que nos dão a honra da sua presença. Vamos começar aí com o apóstolo Emerson Carlsburgo. Boa noite, apóstolo Emerson, graça e paz. Uma honra ter você aqui conosco. A paz, pastor Alessandro, pastor Kleber, a honra é minha. Estamos aí. Vamos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado e revelado ao nosso coração sobre a pessoa do Espírito Santo e o seu ministério aqui na Terra. Não é uma novidade na vida da igreja, né? Nós já estamos aí há bastante tempo mergulhados, imersos no Espírito Santo, mas continua sendo para muitos um assunto bem icônico. Então, eu acho que momentos como esse devem acontecer não só agora, mas muitas vezes em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Pastor Kleber Debona, bem-vindo, boa noite. Suas considerações iniciais aí para o nosso bate-papo. Boa noite, pastor Alessandro, apóstolo Emerson. É muito gratificante poder estar com vocês essa noite, né? Estamos aqui para falar um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Vamos compartilhar com vocês, né? É uma alegria imensa estar com vocês. Espero que nessa noite a gente possa contribuir para que mais pessoas consigam sentir e viver aquilo que a gente tem vivido nesses últimos dias. Pois é, eu estava pensando a respeito do período que nós estamos vivendo, que a humanidade está passando, e nós temos percebido no mundo natural uns céus de muita angústia, de muita preocupação, de muita incerteza sobre a casa, a família, a vida das pessoas à nossa volta. Muitas vezes até com relação a muitos cristãos, né? Que acabam nesse momento tendo a sua fé provada e muitas vezes se deixam angustiar pelas preocupações e pelas más notícias, pelo dia mau que tem afligido o mundo inteiro na nossa geração. Mas nessa noite, eu acredito que é intuito meu e também dos colegas aqui, nós estarmos enxergando a situação do ponto de vista de Deus, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque soa ao meu coração, soa ao meu espírito, soa ao meu entendimento uma mensagem da parte de Deus com relação a céus de Pentecoste, a céus onde o Espírito Santo verdadeiramente, apesar de todo esse tempo de incertezas e angústias na nossa geração, está sinalizando que viveremos, não morreremos, e veremos as maravilhas do Senhor. Está sinalizando que verdadeiramente este é o tempo de nós, os cristãos, nos levantarmos, crendo no Senhor, fazendo valer os princípios da nossa fé. E eu gostaria que você, apóstolo Emerson, traçasse algumas considerações sobre isso, né? Sobre essa expressão. Até hoje nós conversávamos sobre isso, né? À tarde, né? Quando nós estávamos pessoalmente ali juntos, né? E você falava muito sobre céus de Pentecoste. O que seriam esses céus de Pentecoste?
Na verdade, os céus de Pentecoste é uma expressão que ela é justificada na agenda de Deus e que está expressa na Bíblia. Então, se nós olharmos para a palavra de Deus e para o período bíblico cristão que nós estamos vivendo, nós estamos aí às portas da festa de Pentecoste. Nós estamos saindo da festa de Páscoa, que já aconteceu, e estamos entrando na festa de Pentecoste. Eu até estava compartilhando com o pastor Alessandro hoje, que é uma coisa muito interessante, né? Imagine só que você estivesse dentro de uma sala de cirurgia e de repente você ali deitado nessa sala de cirurgia, você ouvisse os médicos, os enfermeiros, os atendentes ali, todos eles falarem de osso, falarem de carne assada, falarem de açougue, falarem de cutelo, falarem de serra, falarem de tudo que envolve um açougue, né? É claro que, a grosso modo, talvez haja alguma relação entre uma sala de cirurgia e um açougue, né? Ainda que de forma meio numa anedota, mas na verdade, no fundo, ninguém quer que seja assim e não tem nada a ver. Do mesmo jeito, às vezes acontece na vida da igreja. Às vezes a gente está em um lugar no mundo do espírito, dentro de um ponto, no tempo e no espaço de Deus, na agenda de Deus, e estamos falando sobre um outro assunto que não tem nada a ver com aquele momento. O senhor está Né? falando, então, da necessidade de um alinhamento entre o Cronos na E o Terra e o Kairos. Kairos nas dimensões celestiais, é isso? Exatamente, mais ou menos por aí. Para você ter uma ideia também da outra analogia que eu acho que cabe muito bem, né, é o fato de saber plantar a semente certa na época certa do ano. Eu acredito. Pentecostes, então, seria uma mensagem no sentido de um alinhamento espiritual, é isso? Eu acho que eu nem estou falando ainda da mensagem, mas eu estou falando da postura da igreja nesse momento. Né? Sim. A igreja deve, nesse momento, falar sobre isso. A vontade de Deus para esse momento na vida da igreja é que a igreja fale sobre isso, sobre o Espírito Santo de Deus, sobre o mover do Espírito Santo, o ministério dele aqui na terra. Por que a gente tem certeza disso? Porque é a agenda de Deus para esse momento. Se você olha na palavra de Deus, na agenda cristã, é Pentecoste. E às vezes a gente se distrai com esse mundo, né? E deixa o clima terreno mudar um decreto divino. Sim. A gente está querendo, tem pessoa querendo plantar milho quando deveria estar plantando soja. Então não é por aí. Deus deixou muito bem definido os tempos e as épocas, e os tipos de semente, e os momentos de plantio e os momentos de colheita. Eclesiastes capítulo 3 vai definir bem tudo isso. Então acho que num bom pontapé inicial, a gente precisa se ater a isso, né? Ter esse entendimento de que esse é o momento para se falar do Espírito de Deus, e não do vírus, mas sim do Espírito de Deus. Sim. É interessante porque, na verdade, a impressão que me dá assim é que há uma tensão, há uma batalha, um conflito entre dois céus, vamos assim dizer, né? Esses céus naturais, que são os céus do vírus, os céus, como eu falei no início aqui da nossa conversa, da dificuldade, da incerteza, e esses céus de Deus, que Deus está querendo realmente que a gente perceba isso e que a gente mova nesse compasso. Eu vejo que é uma questão de guerra espiritual. Eu sei que o senhor, pastor Kleber, move bem nesse contexto, né, da batalha espiritual. O irmão enxerga dessa forma também isso? Como que você vê essa situação? Eu concordo com o apóstolo Emerson que nós estamos sobre uma oportunidade, né? Quando a gente observa ali a agenda de Deus, quando a gente observa aquilo
dentro do contexto que foi deixado para que a gente viva e pratique no tempo e na época correta, né? Então, a gente saiu da Páscoa, estamos prestes a entrar no Pentecoste. Eu acredito que isso é uma oportunidade da gente virar todo esse movimento, né, que está acontecendo, onde não só as pessoas em si, mas todas as religiões, todos os órgãos, todos os setores vêm sofrendo, né? Então, para nós que somos praticantes da fé, eu acredito que é uma grande oportunidade. Por quê? Porque a ordem de Jesus Cristo naquele tempo era justamente esperar esse momento, o momento correto, onde as pessoas iam receber algo, né, que já estava na agenda de Deus, já estava no coração de Deus. Então, a gente também deve estar nessa mesma expectativa, né? Que Deus, neste tempo, Ele está preparando algo para aqueles que estão atentos e, dentro da obediência, recebam aquilo que está no coração de Deus, né? Então, aquilo que o apóstolo Hermes falou, de a gente viver este tempo, né? Estar atento aos sinais, à orientação, eu acredito que é muito válido, porque poucas pessoas talvez recebam aquilo que Deus quer distribuir, né? Aquilo que Deus quer derramar. E que nem disse o apóstolo Emerson, né? Há muitos atrativos, né? São muitas coisas que estão sendo oferecidas e as pessoas acabam se distraindo, acabam, né, desistindo, acabam se vendendo. E nós não, nós estamos aqui, né, na orientação, estamos aqui atentos. E eu acredito que esse tempo que está prestes a ser derramado sobre a igreja fará uma grande diferença, sabe, pastor Alessandro? Sim. Eu acredito que são dias que a igreja ainda não viveu, né? Há uma batalha, a gente sabe, a gente consegue perceber que essa batalha ela existe, ela é real, ela está num nível, acredito eu, bem elevado. Para muitos, esse nível é novo, né? É desconhecido. Pelo menos aqui no nosso país, a gente, pelo que eu me conheço, né, por gente, eu não conheço de uma história, não ouvi falar de uma história que o nosso país em si vivesse um nível de batalha tão grande como está vivendo agora, né? Então eu acredito que o tempo ele vai colaborar, vai contribuir para aquilo que nós precisamos fazer no hoje, no agora. Essa é a minha opinião. Eu estava lembrando agora há pouco, quando eu concluí a minha segunda graduação e o meu trabalho de conclusão foi a respeito das festas bíblicas e a relação destas festas em termos da preservação da história e da memória do povo de Israel e da igreja. Eu me lembro que eu usei até um autor que não... É interessante isso, né? Um autor que não é cristão, ou pelo menos não circula nos meios, vamos dizer assim, teológicos. O meu referencial, um dos meus referenciais teóricos foi o Jacques Le Goff. E o Jacques Le Goff ele é um teórico aí na área da história e é muito interessante porque ele trabalha o conceito da memória imaterial de um povo. E ele diz assim, por exemplo, que as antigas civilizações, né, egípcios, os gregos, os romanos, como é que eles marcavam, né, imortalizavam a sua passagem na história, no tempo, como que eles marcavam a sua memória dentro da história da humanidade, né? Através de monumentos, de arcos do triunfo, de pirâmides e construções e coisas assim. E é interessante que o Le Goff ele fala que o povo hebreu, né, o povo judeu, ele tem essa peculiaridade que nenhum outro povo na Terra tem, que é o que ele chama de memória imaterial. E ele diz que a memória e a história de Israel, e aí eu no meu trabalho consequentemente puxei isso para a igreja também, porque eu acredito e penso que vocês acreditam assim também, né, que as festas bíblicas elas são importantíssimas, relevantes e devem ser comemoradas ainda hoje, né, no nosso tempo. Claro,
que na observância dos seus princípios, e não meramente no aspecto de ritualística, né? Mas também pela igreja. E ele fala que o povo hebreu tem essa peculiaridade, ele é o único povo que ele tem uma memória imaterial, ou seja, ele não fez esse registro através de monumentos, de construções, de sepulcros, de coisas assim, mas sim através das suas festas. Né? Eu estou tocando nesse assunto porque estamos em céus de Pentecostes, né? O pastor Kleber falou agora há pouco da Páscoa, inclusive no meu TCC lá eu abordei o aspecto da Páscoa, né? Porque se fosse abordar todas as festas seria algo muito extenso, então eu peguei a Páscoa, mas o Pentecoste também, né? Entra nessa mesma linha de raciocínio, né? Então, a importância de nós, nesse tempo de Pentecostes, enfatizarmos a pessoa e obra do Espírito Santo, e eu diria que o Espírito Santo é o grande, vamos dizer assim, é Deus, né? É a presença de Deus na vida do seu povo, na vida da sua igreja, é essa capacitação de Deus, essa realidade diária de estar em Deus, de viver em Deus, né? Trazendo a nossa memória, como diz lá Jeremias aqui, eu estava abrindo em Jeremias 3:21, né? Quando ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Né? Então, a palavra de Deus, né? A presença de Deus, né? As festas de Deus, né? Trazendo essa memória ainda, né? Uma memória espiritual a nós, né? Renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança, renovando o nosso ânimo, renovando a nossa confiança. Eu penso, apóstolo Emerson, que por mais apocalíptica, vamos dizer assim, que a situação pareça, né? Mas é essa mensagem que nós devemos viver e trazer para o povo, né? Nós falávamos disso hoje de tarde também, pastor Kleber, né? A respeito da importância de se trazer essa palavra de firmeza, de convicção, de fé e de bom ânimo para o povo, né? E é a pessoa e obra do Espírito Santo que está envolvido em tudo isso daí, né? Quando você estava falando ali, Alessandro, das festas, eu me recordei o seguinte. Quando a gente vai olhar ali para o Velho Testamento, ali pelo livro de Êxodo, nós vamos ver duas coisas fundamentais. A primeira delas é que Deus estabelece um calendário. Sim. Calendário novo, né? E esse calendário, ele era inaugurado pela festa de Páscoa. Então, o primeiro dia do ano era a Páscoa. Então, aquele dia que havia nascido a partir daquela tenebrosa madrugada onde morreram todos os primogênitos, ali era o primeiro dia do ano para o povo de Deus. Então, Deus estava criando um novo tempo sobre ele, um novo calendário, porque até então o calendário que regia a vida do povo de Israel era o calendário egípcio. Sim. E o calendário das nações daquela época, ele era regido, na verdade, baseado no conceito da agricultura. Sim, né? Então, agrícola. Isso, era agrícola. O calendário egípcio tinha muito a ver com as cheias do rio Nilo, ali as inundações do delta do Nilo e tal. E de repente eles estavam mudando de ambiente, saindo do Egito e indo para uma terra mais adentro, né, uma terra diferente da terra egípcia, com clima diferente, com topografia diferente. E havia uma problemática gigantesca ali. Deus estava mudando realmente, literalmente, os céus, tanto o espiritual como os céus naturais da cabeça do povo de Israel. Ali a gente vê um cruzamento entre o Cronos e o Kairos, Sim. o nascimento do Cronos para eles ali. Só que eles não estavam muito acostumados com isso.
Porque no Egito eles estavam acostumados apenas a fazer tijolos. Então toda a questão técnica, principalmente da agricultura, que era uma ciência estratégica para um povo, né, tem a ver com a comida de um povo. Então o que acontecia ali é que os egípcios não passavam esse conhecimento de plantio, de colheita para o povo de Israel. Então havia muita pouca habilidade no meio do povo de Israel com relação a isso. Eles eram bons em esculpir, eles eram bons em fazer força, em carregar pedras, em fazer pastoreio, fazer barro, fazer tijolos, mas eles não eram bons na agricultura. E a gente sabe que o povo de Israel, quando sai do Egito, ele sai carregando várias sementes. Mas a questão é, como é que eu planto essas sementes? Onde é que eu planto essas sementes? Em que tipo de preparo precisa ter a terra para plantar essas sementes? Em que época do ano eu preciso plantar essas sementes? E aí Deus, ao que me parece, Deus, para resolver essa problemática, Deus institui as festas bíblicas. Tanto é que a festa de Pentecoste, ela é conhecida como a festa das colheitas, que é a festa da colheita do grão, e a festa de tabernáculos, que é mais adiante, também é conhecida como a festa da colheita, mas daí é a festa da colheita das frutas. Então, o que a gente tinha aí? Nós tínhamos o calendário de Deus sendo colocado na mente e no coração do povo, mas, ao mesmo tempo, como um pano de fundo, para que eles pudessem saber o momento de plantar e o momento de colher quando estivessem na terra prometida. Sim. E esse aspecto da preservação da memória e da história, né? Isso, Você exatamente. veja como que começa a festa da Páscoa até hoje, quando o mais novo presente se levanta e pergunta ao mais velho presente naquele ambiente, naquela sala, por que a noite de hoje é tão especial? E aí o ancião, o mais velho, começa a resgatar toda aquela memória e contar tudo aquilo ali. Olha só que coisa interessante até de se pensar com relação a isso. Foi uma faculdade agrícola e histórica de 40 anos, porque eles ficaram 40 anos no deserto andando em círculos. Imagine só a cena. Um grupo de 5 ou 6 crianças almoçando e um senhor de idade ali perto, o pai de uma delas, contando a história. Olha, a primeira praga no Egito foi assim, assim, porque eles tinham que fazer isso ao acordar, à beira do caminho, ao se deitar, durante as refeições. Mandamento, Deus, né? Que isso tinha que ser inculcado. Inculcado. Por quê? Porque Deus já pressupunha, Deus sabendo todas as coisas, já sabia que o povo ia ter um problema de memória. Então, olha só que legal. Aí, de repente, aquela criança ouvia e ficava pensando, qual será que vai ser a história de amanhã? Qual o milagre que Deus... E daí o mais velho contava, olha, passou o Mar Vermelho. Amanhã eu vou falar para vocês das tábuas da lei, o Monte Sinai. Até que, de repente, o mais velho acaba contando um milagre recente. E aquela criança ali já identifica e diz, ei, esse milagre já aconteceu nos meus dias, esse eu lembro. Então, isso é uma coisa que ficou ali na memória deles para sempre. E é por meio desse entendimento que a pessoa do Espírito Santo ia trabalhando na memória deles e preparando o coração deles para a entrada na Terra Prometida. Sim. É um registro, né? Eu acho tão interessante, pastor Kleber, essa questão da ênfase, né? Deus faz questão de manter esse registro, essa lembrança, essa memória nítida, vívida no coração do seu povo. Eu acho muito importante isso, porque nós estamos vivendo um tempo de crise, e nos tempos de crises, uma característica comum é a perda dos referenciais, ou as pessoas entrarem num nível, vamos dizer assim, de confusão, né? Eu assisti a um vídeo muito interessante, até dei muita risada, de uma mulher lendo normas que saíram desde quando começou essa quarentena, né? Não sei se vocês viram esse vídeo, né?
Eu não E vi, não. aí ela faz umas caretas assim, né? Porque uma hora ela lê no papel que é para sair, daqui a pouco não é para sair, aí é para usar máscara, não é para usar máscara, né? E nós temos visto muita gente assim, né? Completamente perdidinho, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso aí, pastor Kleber? Bom, eu acredito que a nossa fé hoje ela está relacionada com aquilo que foi transmitido através do discipulado, né? O discipulado de uma forma contada, o discipulado talvez de uma forma no ensino, né? Seja até por meio de histórias, como a gente está falando, né? Que o povo ele aprendeu sobre os feitos de Deus através dos seus pais que estavam ali ensinando e contando, né? A razão disso, no meu ponto de vista, também é para que aqueles que estavam vindo depois pudessem entender, né, de uma forma não vivida naquele momento, que Deus existia, que Deus é poderoso e que através da fé, né, através da crença, a gente poderia ter acesso a Ele. Então, eu acredito que muito do que nós vivemos hoje vem justamente dessas pessoas, né, que transmitiram essa fé através da história contada, da história vivida, né? Como disse o apóstolo Emerson, muitos, né, já não estavam mais sabendo de Deus por aquilo que ouvia, mas conhecendo Deus por aquilo que vive ou vivia na época, né? E eu acredito que isso para nós também é muito importante. Nós devemos também praticar essa forma de ensino, né? Transmitir aquilo que Deus fez e transmitir também aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo. Porque quando a gente vai ver, Paulo fala lá em 2 Timóteo, ele diz que nos últimos dias o comportamento das pessoas seriam alterados, né? Na Sim. multiplicação da ciência, o amor vai se esfriar. Então, como é que eu vejo isso? Eu vejo como uma falta de fé, uma falta de crença, né? As pessoas hoje elas não creem mais de uma forma tão real no arrebatamento, elas não estão dando tanta ênfase para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que o Espírito Santo precisa fazer nos dias atuais, né? Então eu acredito que no teu caso, que você é professor, né? Então, a tua forma de transmitir isso é ensinando, né? É mostrando da história, transmitindo aquilo que Deus fez de uma forma que as pessoas consigam compreender que elas também têm esse mesmo acesso, né? Sim. Então, a maneira que a gente vai transmitir pode gerar no coração de alguém, né, uma fé ao ponto daquela pessoa passar a ter uma certa intimidade, né? E o céu de Pentecostes é mais ou menos isso, né? Deus tinha dado uma ordem que o povo ficasse esperando aquele Espírito Santo, porque ele viria, né? Então, nos dias de hoje, tem muita gente esperando o Espírito Santo. E eu acredito que se a gente for aqueles que vão ser incentivador, né? Que vão estar ali preparando o ambiente para que essas pessoas tenham acesso ao Espírito Santo, eu acredito que a gente também vai ser contribuinte para a história, né? A gente vai estar aqui dando a nossa parcela, sendo a nossa parcela, e outros podem até contar a história de uma forma não como foi contada lá no Egito, né? Mas de uma forma no tempo real que nós estamos vivendo, onde alguns de nós podem ser instrumento para que algumas pessoas tenham acesso ao Espírito Santo, né? Então eu acredito que assim como eles foram uma parcela importante para que o Espírito Santo se manifestasse na vida de outros, nós também podemos ser nos dias de hoje, né? Sim. Agora é interessante, né, que essa questão do ministério, essa questão da atuação do Espírito Santo em nós, sua igreja, e através de nós também, a esse mundo, a essa terra, é muito interessante aqui. Já estamos próximos aí da conclusão, né, do nosso tempo, mas eu quero usar esses minutos que restam ainda para fazer algumas considerações. É muito interessante que até nós falávamos desse texto antes, né, que Paulo coloca o Espírito Santo
como o penhor, né, da nossa salvação, né? 2 Coríntios 5, do 1 ao 5, né? Mas especialmente aqui o verso 5, né? Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Essa palavra penhor, né, apóstolo Emerson, muito interessante, porque ela está relacionada com garantia, né? O que é um Isso. penhor, né? Por exemplo, eu vou lá no banco e penhoro uma joia, né? O Isso. que é um penhor? Um penhor nada mais é, digamos assim, para o banco, uma garantia de que eu vou pagar o dinheiro que eles me emprestaram correspondente ao valor daquela joia, né? Então, o Espírito Santo nos é mostrado como nosso penhor, né? Uma coisa que eu acho interessante também é que um dos símbolos do Espírito é o selo, né? Somos selados com o Espírito da promessa. O que é um selo? Um selo é uma garantia de que aquela correspondência vai chegar no seu destino correto. Ou seja, a pessoa do Espírito Santo, no que diz respeito à sua obra com relação a nós, ele garante a nossa chegada ao destino, ele garante o nosso resgate, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu quero, para entrar bem nisso que você está dizendo, quero voltar ao que você disse sobre o vídeo que você assistiu. A mulher que você viu, ela estava Confusa. confusa. Isso. E se tem uma palavra que, no meu ponto de vista, tem muito a ver com o Espírito Santo, é ordem. Sim. Então, toda vez que eu vejo uma desordem, um caos, eu vejo uma atuação muito presente da pessoa do Espírito Santo. Não é à toa que a gente vai ver ali no versículo 2 do livro de Gênesis, capítulo 1, naquilo que a gente chama de terra caótica, Sim. no meio do caos, de repente, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Sim. E ali aquela palavra, aquele verbo pairar, no original é chocar, né? Sim. Como se ele estivesse ali gerando aquilo que mais tarde o Logos viria a dar, como um engenheiro planejando aquilo que mais tarde o executor vai executar, que no caso era Cristo, né? É mesmo Então, porque ele é Deus, né? E Deus não é um Deus de confusão e nem de desordem. sim, e daí a gente vai ver isso no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele reivindica muito essa questão de ordem no culto, e ele sempre associa a pessoa do Espírito Santo à ordem. E o interessante é que as pessoas, elas é que associam o Espírito Santo à desordem, mas o Espírito Santo ele vem para trazer ordem e não desordem, né? E uma das coisas, dos ambientes que o Espírito Santo organiza, é a mente e o coração do homem. E que eu acho que é o universo mais complexo que existe do mundo conhecido. Cada um de nós somos maiores do que todo o espaço mapeado pelos telescópios que existem hoje no planeta. Não é verdade? E é o contexto mais caótico, né? Exatamente. E é por isso que o Espírito Santo ele é tão importante na continuidade da obra de Cristo na Terra. Olha que você imagine que o homem, mesmo em Cristo, ele tem tanta dificuldade, que Jesus não se arrisca em deixá-lo sozinho. Jesus ele faz uma promessa dizendo: não vos deixarei órfãos. Mas não é no sentido apenas de paternidade, mas sim no sentido de um tutor legal. Aquela pessoa que está cuidando de uma criança e que essa criança, notoriamente, não é capaz de ficar sozinha. Porque se ela ficar sozinha, ela vai acabar enveredando para um caminho que vai trazer a morte para ela mesma. Então a pessoa do Espírito Santo ela vem para organizar não apenas o mundo à nossa volta, mas o mundo dentro de nós. É E eu acho. interessante que você está falando disso, e que o que me ocorre agora é o seguinte:
tudo que tem acontecido nestes últimos tempos, né, uma situação de caos exterior, mas que acabou funcionando, ao meu ver, como uma espécie de gatilho que foi revelando o nível de caos interior das sociedades e das pessoas. Até porque, por isso que essa é a questão do penhor. Porque o que é o penhor? As pessoas podiam tomar o dinheiro emprestado, como no caso exemplificado por você, sem deixar nenhuma garantia. Mas por que obrigatoriamente as pessoas têm que deixar uma garantia? Porque umas não confiam nas outras. E o estado de desconfiança é um estado caótico. Jesus, ele percebe que mesmo depois de tudo que ele fez na cruz, a igreja, ela não estava apta para ficar sozinha nesse mundo, a ponto de que se o tempo passasse e ela estivesse sozinha, a memória daquilo que havia sido feito se perderia e a igreja se perderia em si mesma. Se desorganizaria em sua fé, nos seus dogmas, nos seus entendimentos, que na verdade mesmo com a pessoa do Espírito Santo a gente já vê isso acontecendo dentro de muito lugar aí. Sim. Sim. Mas a pessoa do Espírito Santo, então, ela vem justamente para isso, para colocar a fé no lugar certo. E é por isso que ele vai nos dando, por exemplo, ferramentas como os dons espirituais e os ministérios para aperfeiçoamento da igreja, ou seja, para colocar as coisas no lugar certo dentro das pessoas e para colocar as pessoas no corpo de Cristo no lugar certo, trazendo ordem. Então, o que é esse penhor? Que tipo de garantia é essa? Além da garantia de que Deus vai voltar para buscar o Espírito dele, ou seja, o Espírito vai retornar para Deus e vai levar a igreja junto no dia do arrebatamento, é claro, mas também um outro tipo de garantia. A garantia de que as coisas aqui vão ficar em ordem quando ele voltar para buscar a gente. Amém. Glória a Deus. Amados, a conversa está muito boa, mas nós estamos chegando aí no término do nosso tempo, temos aí aproximadamente 2 minutos. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e as considerações finais, aí, começando pelo pastor Kleber. Bom, eu agradeço o convite, pastor Alessandro, apóstolo Emerson. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe esse canal aqui que foi levantado por Deus, né? Bom, é sempre muito bom estar com vocês. Obrigado pelo convite, gente. Vamos ter outras, né? Apóstolo Emerson, suas considerações finais aí para o nosso pessoal. Eu quero dizer que foi uma honra estar com você, estar com o Kleber aqui. São 2 colegas muito abençoados aqui na nossa cidade. A gente anda bastante juntos. Amo demais vocês. E Deus abençoe a todos vocês e que nesse tempo onde o mundo está em pandemia, que você esteja sendo organizado pelo Espírito Santo, por dentro e por fora. Amém. Muito bem, pessoal. Então, a gente agradece aí a atenção e a presença de todos vocês, os nossos colegas aqui. Sempre é bom estar com vocês e em breve nós vamos ter outras oportunidades, né? Eu sou o professor Alessandro Ribeiro e se você gostou desse bate-bola teológico, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e, sobretudo, inscrever-se, não só no canal A Verdade em Destaque, onde este vídeo estará disponibilizado, mas também no canal no YouTube aí da Igreja Pentecostal Palavra da Fé. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe, colegas. Tchau, tchau. Até a próxima.